Quando me convidaram para participar no TED, confesso que fiquei foi um bocado difícil encontrar as palavras para explicar o que eu faço e o que me motiva a fazer o que eu faço. Obrigou-me a refletir no que me faz levar a cabo as minhas ideias, sem medo e sem receio. Porque geralmente quando tenho uma ideia eu faço-as. Há vezes que sofro as consequências mais tarde, mas a maior parte das vezes tem os benefícios. E cheguei à conclusão e atribuo este medo, falta de medo e receio ao lugar de onde eu venho. E quero partilhar convosco a minha história. Eu lembro-me de ouvir a voz da minha mãe cedo de manhã, quando cantava, enquanto limpava o quintal. Cajibu, cajibue, cajibu, mucalenga. Me mamuebe, cajibu, mucalenga. De vez em quando vejo papagaios, traz-me um sorriso no rosto, porque lembro-me das mãos pegajosas de pirão que fazia para colar os papéis de seda nas fiadas de bambu, para fazer os papagaios que voavam centenas de metros no ar. Nós fazíamos brinquedos com os poucos recursos que tínhamos. Carros de rame, chifutas, etc. E eu gostava muito de participar nos desenhos na areia, que é uma das tradições da minha terra, de Mochico. Brincava todo dia e quando o sol beijava o horizonte ao anoitecer, os cães começavam a ladrar e nós corríamos para casa com medo, porque acreditávamos que os cães vinham chegar dos maus espíritos. Lembro-me do som distante dos batuques que vinha do outro lado do rio Luena e do Cota Cateco, que tocava quiçange e cantava Cateco, Mamalanchona. Ouvia-se falar de mitos e rituais, como a circuncisão, os mucandas, mutumbulas, chinganges, mas o que mais me atraía eram os muquiches. Vestidos com os seus trajes com riscas, caras, cobertas, com máscaras. Quando dançavam eram rodeados de pessoas numa harmonia de sons, palmas, assobios. O som dos batuques fazia as saias voar para cima e para baixo, de um lado para o outro. O movimento dos pés que levantava a poeira. Eu lembro-me daquele cheiro, daquela terra vermelha, quando se jogava água para acalmar a poeira. Tudo isso era fascinante porque enchia a minha mente com vontade de querer compreender. Fervia-me aquela vontade de querer aprender e poder decifrar tudo aquilo que me rodeava. E quando perguntávamos aos mais velhos, a resposta era simples: um dia irás compreender. Um dia irás compreender, era a resposta. Antes de 1975. E assim, quando ia dormir, sonhava com aquelas máscaras, fazia as máscaras, dançava, mas esperava ansiosamente pelo amanhecer, para poder, na esperança que seria naquele dia que iria compreender tudo aquilo que me rodeava. Em 1975, os sons foram interrompidos por outros sons. Estes sons eram abafantes, agudos, graves. No céu pareciam trovoadas misturadas com faíscas e relâmpagos. Eram assustadores. Eram sons de canhões, morteiros, rajadas. E assim fui obrigado a abandonar aquele paraíso a pé. Noite após noite, dia após dia, quilômetro após quilômetro, pelas chanas e matas, fugimos em direção à Zâmbia. O quanto mais me afastava, e sempre que fechava os olhos, as cores, o cheiro, as vozes do Luena tornavam-se cada vez mais intensos na minha mente. Dentro fervia-me aquela esperança de que tudo aquilo era temporário. Quando chegamos à Zâmbia, levaram-nos para um lugar que se chamava Maeba.
Em Maeba deram-nos uma tenda, katanas, e levaram-nos para Road 13, number 93. Road 13 era uma rua acabada de ser feita no meio do mato, rodeada de árvores gigantes, onde no cimo os macacos saltavam de ramo para ramo. Cortámos algumas árvores, montámos a nossa tenda e se tornou o nosso próprio lar, o nosso novo lar. Durante o dia queimávamos lenha para aproveitar a cinza que punhamos à volta da cubata da tenda, para sufocar os visontes que nos mordiam a noite toda. No silêncio da noite, aquele compasso dos grilos fazia-me lembrar do som dos batuques. A minha mãe, mesmo assim, continuava a cantar. Sobrevivíamos da melhor maneira que podíamos, até que em 1976, em maio, fomos levados para Portugal como refugiados. Em Lisboa, tudo era diferente. As pessoas, o cheiro, os sabores. Nós entreolhávamos de maneiras diferentes. Sentia a diferença que me separava deles. O facto fazia mais consciente da minha identidade africana. Pouco a pouco, adaptei uma nova vida, jogava futebol e nos convívios a música e a dança alimentavam o meu espírito. Na altura, estava a descobrir uma nova cultura, e era a cultura afro-americana. Esta cultura era rica em todas as suas partes, ilustrava o orgulho que os afro-americanos tinham pela sua cultura. Também jogava futebol, na altura, na equipa de Estoril, e estava dividido por duas paixões, a cultura, a dança e o futebol. Mas a dança e a música continuavam no epicentro do meu universo. Optei seguir pela dança, fiz audição e entrei para o Conservatório Nacional de Dança de Lisboa. Com a ajuda da minha professora de balé, consegui ingressar para o elenco do grupo de bailarinos de um programa de televisão que chamava 1, 2, 3. Eu não sei se alguém se lembra. Praticamente era o único negro que se via lá todos os domingos, era eu. Certo, na televisão passava uma série de televisão que se chamava Fame, sobre uma série americana. Estou a ver que pessoas reconhecem aquela série. Era de música e teatro. Era fascinante. Certo dia, a atriz principal, a Debbie Allen, foi a Portugal e deu-nos uma aula de dança. Fiquei assoberbado em ver de perto aquela qualidade artística, aquela qualidade de movimento. Fiquei a sonhar de olhos abertos e apercebi-me se queria atingir aquele nível, teria que ir de onde ela veio, não interessava de onde é que era. Meses depois, com 17 anos, munido somente de um número de telefone de uma pessoa que mal conhecia, atravessei o Atlântico à busca daquele sonho. Quando cheguei em Nova York, estava fascinado. Estava no meio do mundo que tinha visto em filmes, em vídeos, os arranha-céus, as pessoas, as cores, a dinâmica, a luz, o frenesi, em todos os cantos, no metro, havia uma abundância de arte, era uma coisa incrível. Nas aulas de dança, os bailarinos, o empenho, o talento, era tudo que eu imaginara. Esta minha obsessão pela dança, este meu fascínio, este meu amor pela cultura, fazia-me trabalhar sem parar. Trabalhava das 11 da noite até as 7 da manhã, ia fazer aulas de dança das 9 às 15h30, ficava 2 horas a praticar, limpava estúdios em troca de aulas, até que 4 anos mais tarde entrei para uma companhia de balé clássico, porque eu estudava clássico, mas não alimentava a minha alma, não era a minha cultura.
Aos sábados, voluntariava para o National Dance Institute, que é uma organização nos Estados Unidos que trabalha com crianças e utiliza a arte. E em coreografia eu tinha aprendido que a dança e a música eram padrões, eram fórmulas de matemática em movimento. Comecei a utilizar a matemática e a geometria para criar passos de danças dentro dos ritmos africanos. E assim criei o meu vocabulário de dança. Quando em 1990 fui convidado para fazer um espetáculo nas Nações Unidas, na Assembleia Geral das Nações Unidas, a representar Angola, convidei crianças. Treinamos num parque em Harlem, fiz os trajes. Quando apresentamos o espetáculo, foi excelente. Tivemos quase 2.000 pessoas de pé a bater palmas. A minha decisão não precisava ser feita, estava feita naquele momento. Abandonei o clássico e comecei a trabalhar com crianças. A partir daí, os espetáculos continuaram. Os convites não pararam. Eles e elas identificavam-se com a minha cultura. Foi uma surpresa para mim, porque eu fui para os Estados Unidos atraído pela cultura deles, mas na verdade eles estavam ávidos em conhecer a minha cultura. Eu tinha despertado neles a curiosidade e o interesse sobre a minha cultura. Conforme fui partilhando as minhas danças, os meus contos, as lendas e histórias, maior era o empenho e o interesse deles. Já não era só as crianças, eram os pais, eram os amigos, transeuntes que passavam. E quando podia, ajudava-os com os deveres de casa. Foi fascinante ver o impacto que a dança e a música estava a ter na vida deles. Estava a criar uma estrutura disciplinada dentro das suas vidas. Estava a incumbir neles, estava a elevar o orgulho africano. Conforme fui conhecendo a história deles e a cultura deles, comecei a perceber que, apesar de estarmos separados por oceanos, gerações e conflitos, de facto éramos ramos da mesma árvore. Em 1990 fundei Batoto Yeto, que significa as nossas crianças. É uma organização sem fins lucrativos e utilizo a dança, a música, a cultura para enriquecer a força interior, o autoestima, a autoconfiança de crianças através da cultura. Hoje, 30 anos, quase 30 anos mais tarde, apesar de ter começado com 7 crianças em Nova York, são centenas de crianças, quer nos Estados Unidos, Portugal, Brasil, mesmo cá, que desfrutam grandes carreiras e boas vidas. Uma coisa que eu não sabia é que no Luena, as palavras um dia irás compreender. Aquele fascínio, aquela cultura que eu tinha, aquela ansiedade que estimulava a minha imaginação e que despertou em mim o poder da criatividade, que me transportava para aquele mundo de maravilhas, de sons, música e dança, estava a incumbir em mim uma forte ligação cultural ao qual me identificava. Pela segunda vez, a dança e a música estavam a fazer a mesma coisa a outras pessoas que já tinham desligado há séculos. Acredito que a nossa cultura é rica, é envolvente e tem uma capacidade única.
uma capacidade única para desenvolver, como é que se diz? Desenvolver a autoestima, a força interior que nos ajuda a ultrapassar qualquer obstáculo na nossa vida. E tem que começar daqui. Tudo o que eu partilho são fragmentos da minha memória. Porque sem ela, sou nada, sou eu. Acredito que o significado das palavras um dia irás conhecer foi e é o desafio de aprender, decifrar o significado desta cultura rica e preservar da melhor maneira possível. Quero deixar a todos presentes o desafio de sonharem de olhos abertos e terem a coragem de concretizá-los sem medo e sem receio. Obrigado.